A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Graças a Deus. Bom, quero cumprimentar você que vai ouvir pela internet, né, esta mensagem, seja pelo YouTube, por onde quer que você ouvir, em qualquer tempo que você ouvir, que a graça de Deus possa transbordar na tua vida, no teu coração, que você seja encorajado, que os olhos do teu coração sejam iluminados, que as correntes e as prisões religiosas caiam por terra e você possa viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, amados, vamos estudar aqui a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Vamos lá. Pega a Bíblia lá. Colossenses capítulo 2, irmãos. Vamos falar sobre o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses capítulo 2 e versículo 9 em diante. Vamos ler o versículo, vamos estudar aqui nesses versículos aqui, versículo por versículo, até onde o Senhor nos permitir. Capítulo 2, versículo 9 em diante. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10, e nós vamos orar pedindo a Deus a sua bênção nesta ministração, pedindo a Deus a unção para que a voz dele seja ouvida por todos nós. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Que palavra poderosa, amado. Que essa palavra abençoe o nosso coração aqui nesta manhã e aos que vão ouvir pela internet. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por nos permitir estudar a tua palavra, por nos permitir se reunir, por nos permitir desfrutar da tua presença entre nós. Obrigado, meu Deus, por iluminar os olhos do nosso coração e nos fazer compreender a tua graça, a tua verdade, que é libertadora. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, pelos testemunhos que foram dados, meu Deus, pelos louvores que foram ministrados para engrandecer o teu nome, para honrar ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tem constituído ovelhas. E nesse momento nós estamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. E eu, como teu instrumento em tuas mãos, somente um vaso de barro nas tuas mãos, porque a excelência, a glória, o poder, o domínio é do Senhor. Que eu desapareça completamente, que eu seja tomado para dar expressão ao teu querer, à tua voz, à tua palavra, aos teus desígnios, que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra nesta manhã. Aquietamo-nos, fala-nos, queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus e glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém, amados. Bom, o cabeça de todo principado e potestade. Você sabe que foi esta uma da função que Jesus veio quando ele nasceu como cordeiro e quando ele morreu e ressuscitou. Uma das principais funções de Jesus era assumir essa postura de ser o cabeça de todo principado e potestade. Você precisa entender isso hoje de forma definitiva na tua vida. Por quê? Porque todos nós viemos de um sistema religioso
alguns do catolicismo, outros mesmo do meio protestante evangélico tradicional, todos nós fomos instruídos erroneamente sobre a nossa guerra, que aqui tem que ser travada nessa terra, contra principados e potestades. E isso foi utilizado como espíritos malignos e que você tem que tomar cuidado, essa coisa que foi pintado a nós. Mas quando eu entendo que Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria, aquele que morreu e ressuscitou, e hoje é o Cristo ressurreto, o glorificado, quando eu entendo que Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, o meu coração descansa em Deus. Eu entendo que se aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu tenho Ele na minha vida, Ele é o que comanda todos os principados e potestades, sejam principados humanos, carnais, conforme são a maioria, né? Autoridades, reis, enfim, todos os que estão aí dominando como poderes, estão debaixo do cabeça que é Cristo. Paulo, ao escrever esse texto aos irmãos lá da igreja de Colossos, né, aos irmãos, é uma cidade grega, ele está mostrando para os irmãos que mesmo que os olhos vejam poderes estabelecidos, parece intransponíveis, parece inabaláveis esses poderes que estão aí, ele disse: saiba que aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós estamos nele, ele é o cabeça, ele está no controle absoluto. O cabeça é o que comanda tudo. Então, este é o assunto que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Paulo diz assim, porque nele, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são manifestações de Deus. Corporalmente em Cristo habita toda a divindade, todo o poder da divindade. Por isso que Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que Paulo lá na frente, aos nossos irmãos de Roma, ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus, Ele está no controle absoluto das nossas vidas, e portanto, vocês vão olhar para as autoridades que estão aí constituídas, saiba que todas as autoridades constituídas procedem dele. Foi por ele constituído, mas precisamos de compreender isso. Então você vê reinos que se estabeleceram, que atingiram o seu ápice e depois destruíram, e outros vieram, e vem assim a história da humanidade, que Deus está cumprindo com os seus planos e propósitos até o fim. Ele é Senhor. E aí ele diz assim no versículo 10: estáis perfeito nele. Veja, quem é que está perfeito? Quem é que está perfeito? Quem é que está perfeito? Os eleitos. Então diga assim: eu estou perfeito em Cristo. Mas não é isso que o sistema religioso tradicional diz. No catolicismo ele diz: olha, você vai ter que passar pelo purgatório, e a missa do sétimo dia vai garantir isso, porque você tem uns pecados aí que vai ter que ser expurgado lá no purgatório. Quem já ouviu essa doutrina aí? É isso que faz o sistema católico. Não é assim. Olha, Paulo está escrevendo para seres humanos como nós, cheio de falhas, problemas. Um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor, um dia está com uma dor, outro dia está com outra dor. Gente como nós, gente simples, gente assim. Ele está dizendo: vós estáis perfeito nele. Por quê? Porque ele é o cabeça. Quem está em Cristo, irmão Walter, quem está em Cristo está perfeito. Perfeito onde? Perfeito em espírito. Por isso nós cremos na salvação eterna, por isso nós cremos na eleição, conforme a Bíblia diz isso para nós. Por isso nós cremos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Quem está em Cristo está perfeito, perfeito, perfeito. Sabe o que é uma coisa perfeita? Pronto, preparado para viver a eternidade com Deus. Acabou. Ele não fala: olha, vocês estão mais ou menos perfeitos, 50% perfeitos, 50%,
vai ter que ver aí depois alguma coisa, um purgatório, uma campanha, uma corrente, um sal grosso, um negócio, um descarrego, alguma coisa para poder ajudar vocês a ficar perfeitos. Não, ele não disse isso. Ele disse: olha, quem está em Cristo, está nele, está perfeito. Amém? Amém. Quem está em Cristo está garantido, irmãos. Qualquer outro poder que você imaginar no planeta, seja poder visível ou invisível, está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Só que o Senhor Jesus está em nós e nós nele. Nós somos um espírito com Deus. Foi para isso que na cruz ele morreu e tirou o pecado original da nossa vida, para que o Espírito Santo viesse e morasse e habitasse na nossa vida. Então hoje você tem o Espírito de Deus habitando em você. Você crê nisso? Pastor, mas de vez em quando, eu sei, eu também, por isso que nós sofremos, a nossa carne é terrível, ela não se converte. Por isso que você tem que mortificar a carne, que você tem que vigiar, que você tem que orar, que você tem que estar atento, porque a nossa carne não se converte. Quem está perfeito somos nós, Espírito, unificados com Deus. É muito importante você entender isso, porque o sistema começa a nos ameaçar com histórias. E quando eu entendo isso, depois que ele fala isso aqui, que ele é o cabeça, por que nós estamos perfeitos? Porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aí ele vai começar a dizer algumas coisas aqui no versículo 11 em diante. Olha o que diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Então, qual é a circuncisão que vale? É aquela que é feita pelo sistema religioso? Aquela que diz: olha, é o seguinte, aqui é o seguinte, mulher para cá, homem para cá. Mulher com véu, todo mundo, o cabelo tem que ficar assim, todo mundo assim, bonitinho, homem, todo mundo assim, bonitinho, tudo assim. Senão, não está santo. Essa circuncisão? Não, não é. Feita pelas mãos dos homens. Aquela circuncisão que o sistema religioso produz nas pessoas, pelos rituais cerimoniais, pelos rituais religiosos, batismos, abluções, sacrifícios, que são feitos pelas mãos dos homens. Mas Paulo diz: não, a circuncisão agora que foi feita em você é aquela pelo Espírito Santo, aquela que queima você por dentro, aquela que mexe na sua consciência, aquela que faz você sentir tristeza quando você dá vazão à sua carne, aquela que fala para você por onde você tem que caminhar. Essa circuncisão é a que é feita por Deus em Cristo Jesus, e é o que o Senhor fez conosco. Por isso que Paulo diz que o Espírito Santo é o nosso guia. Não é as mãos dos homens, não é um compêndio de dogmas. Não adianta eu criar aqui um monte de dogmas, de regras religiosas, e não, porque aqui tem que ser assim, 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 porque aqui tem essa regra, tem aquela regra, aqui tem uma diretora. Não adianta eu fazer isso, porque isso não vai penetrar no espírito nosso, irmãos. Já se fazia isso antes da cruz, sabia? A lei foi feito isso o tempo inteiro, mas nem Moisés, ele que recebeu, mas nem ele conseguiu cumprir. Então Jesus veio e fez por nós 100%, e diz: agora, a partir de agora, o meu Espírito vai habitar em você. Ele vai te guiar, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai falar à tua consciência, Ele vai, sabe, inclinar o teu coração para obedecer minha palavra. Ele que faz isso conosco. Qual eleito que tem o Espírito Santo de Deus que fica feliz da vida quando faz uma carnalidade? Fala para mim. Não aguenta, irmão. Aquilo incomoda o teu espírito, aquilo inclina você, aquilo faz mal, você perde o sono, você fica mal, porque o Espírito Santo que habita na tua vida diz: você não nasceu para isso, você não foi feito para isso. Não é homem nenhum fazendo isso conosco, é o próprio Deus que habita em nós. Então ele vem e diz: olha, por que isso acontece? Porque o Senhor é o cabeça de todo principado e potestade, Ele está no controle de tudo.
Aí ele diz no versículo 12, ó, sepultados com ele no batismo do rio Jordão, do rio Atibaia. Misericórdia, irmão, do rio Atibaia. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, qual é o batismo aqui que nós fomos sepultados com ele? Quando Jesus morreu, nós morremos junto. Lá, mais de 2000 anos, é assim que funciona, irmãos. Porque o mundo espiritual é isso, a atitude, o efeito de Cristo na cruz é eterno. Então, quando Cristo morreu, todas as suas ovelhas, todos os seus eleitos escolhidos morreram junto com ele. E quando ele ressuscitou, todos os seus eleitos, todas as suas ovelhas ressuscitou junto com ele. Amém, amados? Por isso que acabou. Por isso que ele deu um grito bem forte na cruz, está consumado. Porque os meus agora estão ligados em mim, e eu sou o cabeça de todo o principado e potestade. Por isso, irmãos, que quando eu e você fechar os nossos olhos aqui nessa terra, em milésimo de centésimo de segundo, você estará diante do Criador. Mas ninguém toca em mim, ninguém toca em você. Amém. Não toca, porque nós estamos selados, conforme nós já estudamos aqui, e nós estamos ligados naquele que é o cabeça de todo o principado e potestade. É o último suspiro aqui nessa terra e o primeiro na eternidade. Porque somos por Deus feito justiça dele. E aí ele diz que fomos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, conforme eu já disse, que o ressuscitou dos mortos. E, olha o versículo 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos até sexta-feira. Não. Até você pecar de novo. Não. Perdoando-vos todas as ofensas. Aleluia. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Está vendo esse cabeça aí de todo principado e potestade? Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, completamente mortos, não tem nenhuma condição de escolher nada. Estávamos desconstituídos da glória, condenados, mortos em pecado. É assim que vivemos. Mas ele, o cabeça de todo principado e potestade, aquele que está por cima de todos os poderes possíveis e imagináveis, ele nos deu vida. Nos vivificou. Irmãos, isto é a nossa riqueza. Esta é a palavra do Evangelho da vossa salvação. Amém. Amém? Nos ressuscitou, nos vivificou juntamente com ele. E os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram todos perdoados. Pastor, então eu vou pintar o boneco, vou pintar o caneco, vou fazer, eu já estou perdoado mesmo? Você pensa assim? Você é mesmo eleito? Sei não, hein? Quem pensa assim, não? O eleito não pensa assim. O eleito, ele quer agradar aquele que o elegeu, ele quer agradar o seu Senhor, sim ou não? Sim. Quem pensa assim é quem não tem nada de Deus na vida, que não tem o Espírito Santo de Deus na vida, irmãos. Pastor, mas se eu errar? Se você errar, você vai sofrer na sua carne as consequências. Normal. Tudo que você plantar na carne, você vai colher na carne. É normal, isso aqui na vida, irmãos. Quantos problemas que as pessoas não têm por falta de viver no Espírito e dar vazão à sua carne. Finanças quebradas, casamento destruído, jovens nas drogas, famílias inteiras destruídas. Por quê? Deu vazão à carne, está vivendo na carne, irmão. Quem vive na carne caminha para a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, você precisa compreender que quanto mais segurança nós temos em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade,
tanto mais a gente vai buscar viver de forma correta com Deus. Sabia disso? É assim, irmão, que funciona. Quanto mais eu entendo que o Espírito habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, que eu sou de Deus, que eu sou filho de Deus, que eu caminho na luz, que eu fui escolhido por Ele, que eu morri com Ele na cruz, que ressuscitei com Ele, que Ele está na minha vida. Quanto mais eu penso isso, mais temor eu tenho a Deus. Quanto mais eu penso que eu estou pecado, que eu sou pecador, pecador da minha vida, o diabo está querendo pegar. Quanto mais eu penso essas coisas, mais enfraquecido eu fico no espírito e mais vazão a minha carne eu dou. Então é invertido, irmãos. Por isso que Paulo ele explica isso aos irmãos. Ele diz no versículo 14: olha o que o Senhor fez com os nossos pecados, irmãos. Guarda isso para sempre. Quando bater ali uma acusação, uma condenação, um apontar de dedo para a tua vida, você tem que lembrar dessa palavra aqui. Olha o versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Sabe aquela dívida que a gente tinha que era impagável? Tinha uma dívida impagável, irmãos. A dívida do pecado era impagável. Imagina você tendo uma dívida financeira de 20 bilhões de dólares. Você tem condições de pagar essa dívida? Imagina que você tem uma dívida desse tipo. Assim era a dívida do pecado. Muito alta, impagável. Muito alta. Jesus veio e falou assim: é o seguinte, eu vou pagar essa dívida aí. Eu vou pagar o preço dela. Falei, pagou 100% da dívida. Falou, agora vós estáis livres para viver a liberdade em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Muita gente olha e diz: a minha dívida não foi paga, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar, pastor. Eu tenho que pagar. E a pessoa nunca se vê perdoado por Cristo. Mas a dívida que nós tínhamos do pecado original que estava em nossas vidas foi rasgada, cravada na cruz, acabou, foi pago. Estamos livres. Por isso nós temos essa mentalidade, essa consciência em graça no Senhor Jesus. Ele riscou aquilo que era contrário a nós. Sabe, aquela cédula que era das suas ordenanças, dos rituais, dos cerimoniais, o Senhor riscou, cravou na cruz, acabou. Por isso que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Não é que ele removeu a lei, não, ele cumpriu a lei. E a partir dele ser o único que cumpriu a lei, a partir daí todos os que estiverem nele por fé estão livres da condenação da lei, das ordenanças, do pecado, de tudo que foi feito no Velho Testamento, na Velha Aliança. Acabou. Por isso que Paulo diz que temos que viver em novidade de vida. Como é que se vive em novidade de vida, irmão? Sabendo que o Senhor já me perdoou para sempre. Amém? Já nos perdoou para sempre. Ele cravou na cruz. E aí sabe o que ele fez na cruz também? Olha o versículo 15, irmãos. Despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Sabe o que é isso aqui? Não tem os principados e os potestades, que hoje Jesus é o cabeça? Ele foi lá e pegou todas as armas deles. Despojar é tirar as armas dos principados e potestades. Desarmou eles, ridicularizou eles, expôs eles publicamente, desprezou eles e falou: agora, a partir de agora, sou eu o cabeça de todos vocês. O que João na ilha de Patmos ouviu de Jesus? Que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem, ele comanda tudo. Por isso que Paulo disse lá para nós, lá em Romanos, que todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem. Por quê? Porque o cabeça de todos
principados e potestades, Ele é o Senhor da nossa vida. Irmãos, não tem ninguém que interfere na nossa vida a não ser Jesus. Você crê nisso? Porque tem um monte de crente de fora que anda pela rua achando que tem um demônio, tem um diabo, estou vendo aqui, tem um demônio aqui, tem um diabo, tem um diabo. Não tem nada. Você está sentado em regiões celestiais juntamente com Cristo. Todos os principados e potestades que estão aí foram despojados por Cristo, foram expostos publicamente, foram destruídos por Cristo, e hoje Ele é o cabeça, Ele que comanda, o Senhor da nossa vida. A mim, essa palavra me dá uma classe de paz e tranquilidade. Até os governos do mundo, os reis, as rainhas, é o Senhor que domina tudo, os reinos. Sabia disso, irmãos? Não existe essa coisa. As pessoas querem achar que não, nós que decidimos. Decide, mas quem inclina o nosso coração para decidir quem é? Meu querido. Quem é que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel sair de jeito nenhum e teve que experimentar as 10 pragas que Deus queria colocar lá? Quem é que fez isso? O próprio Deus, irmão. Quem é que endureceu o coração de Herodes para que ele fosse comido de bicho, para não dar glória a Deus? O próprio Deus. Soberania. Sabe o que é soberania? Déspota, faz o que quer. Jesus disse que nem uma folha de uma árvore cai no chão se Deus não tiver ali permitido. Você vai ver. Ele diz que sabe quantos cabelos temos em nossa cabeça. Deus é Deus soberano, Ele é grande, irmãos. O homem é um homem barro e Deus é Deus. Oleiro. Amém, amados? Então Ele está no comando. Quando eu entendo isso, meu coração descansa nele. As coisas que aparentemente são ruins, que às vezes batem em nossas vidas, e todos nós passamos por momentos tenebrosos, sim ou não? Passamos por vale da sombra da morte, mas nunca passamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco. E você passa, hoje você não está entendendo, você fala, nossa pastor, eu não plantei isso, eu não fiz isso, eu sou uma pessoa, por que eu estou passando por isso, irmão? Espera um pouquinho. Daqui a pouquinho vai passar um tempo, irmão, lá na frente, você vai olhar e falar, nossa, eu tinha que passar por aquilo, né? Porque o Senhor está me preparando para mim poder ter isso aqui agora. Olha, senão eu não ia ter nunca isso aqui. Como é que eu ia saber lidar com as situações do universo passado? Quem já viveu isso, irmãos? Eu já vivi isso na minha vida. Já vivi isso na minha vida. E em todo o sentido da minha vida. Por isso que nós temos que, na hora da tribulação, das lutas, descansar no Senhor. Falar, Senhor, eu sei que só o Senhor está no controle da minha vida. E eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem. Até a morte nossa nessa terra coopera para o nosso bem. Você já pensou, irmão, você ficar aqui, não morrer nunca, e vai envelhecendo, envelhecendo, nunca morre, e vai ficar aquele corpo cansado, hein, Mozezinho? E não morre nunca? A morte para nós é um favor de Deus, irmãos, para nos levar para a eternidade com Deus. Então não é motivo de desespero, de pânico, não, é motivo de glória, de honra. Tudo coopera para o nosso bem. E aí no versículo 16 ele fala assim, portanto, então, olha só, olha a recomendação de Paulo, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Irmãos, Paulo está dizendo, escuta aqui, você entendeu que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade? Você entendeu que os seus pecados foram perdoados? Você entendeu que Deus está no controle absoluto das nossas vidas? Você entendeu que Ele é soberano? Entendeu? Então, não deixe ninguém te julgar. Alguém chega e diz, você é evangélico, você guarda o sábado? Não. Olha, o sábado é santo. Cuidado, que senão você não vai ser salvo. Já encontrou alguém assim, irmão? Porque se você não guardar o sábado, Paulo disse, não deixa ninguém te julgar, não. Alguém chega em você e diz, escuta, como que você foi batizado? Você foi batizado nas águas? Que jeito que foi? Aí você fala um jeito, fala, não é esse o jeito certo não, né? Aí você diz, bom,
desse jeito ou daquele jeito, isso não vai ter efeito nenhum a nível de espírito. O que tem efeito é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Paulo está dizendo, não deixe, se você entende a graça, se você compreende a graça, não deixe ninguém te julgar. Nem por aquilo que come ou bebe. Você sabia? Você já viu lá no Levítico qual que era a culinária do povo judeu, irmãos, na Velha Aliança? E algumas coisas até se arrastam até hoje. Eu sei que é bom, porque é bom para a questão do corpo físico, mas isso não tem a ver com o espírito. Você não pode atribuir isso como um fator espiritual. Você vê que tem um grupo de pessoas aí que não come carne de porco. Tudo bem, se é uma carne, se é um alimento que te faz mal ao teu corpo, tudo bem, mas atribuir isso como um fator espiritual para agradar a Deus, para você ter a salvação, para você tá bem com Deus, aí peraí. Uma coisa, eu não quero comer determinados alimentos porque aquilo me faz mal, aquilo não me faz bem, tudo bem, sem problema nenhum. Outra coisa é eu falar, não, eu não vou comer, aqui ninguém come carne de porco porque nós respeitamos a Deus, porque nós seguimos. Não, peraí, calma aí. Nós somos o que somos pela graça de Deus e não por aquilo que fazemos de rituais cerimoniais. Percebe? Então não é para ter nenhum tipo de julgamento entre nós pelo comer, pelo beber, por causa de, pastor, eu beber aqui, eu vou beber uma cachaça, vou encher a cara, vai que você vai arrebentar com o seu fígado. Quando o irmão Clóvis, eu sempre quando falo de bebida aqui, eu uso o irmão Clóvis como exemplo, né? Ele me permite, o irmão Clóvis ele bebia muito, e ele chegou entre nós, e ainda ficou um bom tempo bebendo, e aquilo arrebentou com o fígado dele, ele passou por um tratamento mesmo terrível, e algumas vezes, irmão, ele chegava aqui, né? E aí, irmão Clóvis, como é que tá? Tá firme? Pastor, eu ainda estou bebendo. Continua orando por mim, sabe? Aquela sinceridade verdadeira. Eu tenho que largar isso aqui. O médico falou que eu tenho que parar porque está me fazendo mal. Está aí, livre, curado, caminhando na graça do Senhor Jesus. Eu nunca disse para ele, olha, irmão, cuidado do inferno, hein? Nunca disse isso. Você nunca vai me ver dizer isso para você. Porque eu já entendi que em graça não há possibilidade de julgamento, não se pode ter julgamento. O que eu e você fizer na carne, você ficar lá, tomando cachaça de manhã, de tarde, de noite, depois não adianta você vir aqui, pastor, meu fígado, então. Aí não tem o que fazer. Então, todas as coisas me são lícitas, sabia? Sabia que todas as coisas são lícitas? Paulo disse isso por várias vezes nas suas epístolas. Todas as coisas, mas nem todas me convêm. O que me convém eu tenho que saber. O Espírito não habita em mim, irmãos? Habita ou não habita? Ele me guia. Ele é um espírito de sabedoria, de inteligência. Então eu tenho que saber o que me convém, né? Me convém ficar estragando o meu corpo, me enchendo de tóxico, não, me convém fazer isso? É inteligente isso? É sábio isso? Não é. A vida não foi feita para isso. Eu tenho que desfrutar, ser feliz com a minha família, passear, sabe? Enfim, eu tenho que desfrutar daquilo que Deus fez e não destruir a minha vida. Agora, nem isso aqui, irmãos, nem quando eu vejo alguém destruindo a sua própria vida e eu profiro algum julgamento a ele, não faço isso. Eu não fui colocado para ser juiz de ninguém. Você foi? Eu não. Eu apenas fui colocado para ser luz nesse mundo, para trazer luz à vida das pessoas, para orientar as pessoas, para ensiná-las, e não para julgar. Então Paulo diz que em nós não pode ter julgamento. Vira para o teu irmão e fala para ele, não julga não, hein? Fala para ele, você não julga não, você não julga não, não julga não. Não é para julgar que a gente foi chamado. Não foi, Paulo disse que não pode. Jesus falou que não é para julgar. Ele diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então tudo que se viveu no velho pacto, na velha aliança, é uma sombra, e nós já falamos bastante sobre esse assunto aqui, uma sombra. Lua nova, sábado, o sabá de Deus é o tempo da graça. Agora nós estamos vivendo o sabá de Deus. A Bíblia diz que ele já descansou das suas obras, então é o sabá de Deus. Então não tem que guardar um sábado. O sábado era uma sombra do que Deus ia estabelecer, que é a graça que ele já estabeleceu. A graça é o sabá de Deus de descanso. O Senhor já descansou das suas obras. É o sabá. E é uma sombra. Aí ele diz, olha o versículo 18, irmãos.
Isso aqui você tem que tomar como âncora da sua vida. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchando na sua carne e compreensão. Inchado na sua carne e compreensão. Veja só, Paulo está dizendo aqui uma coisa que a gente pode trazer para o nosso momento presente. Sabe aquelas pessoas que, com pretexto de humildade, de que Deus me revelou, que Deus me deu um sonho, irmão, Deus me deu um sonho, e que você não pode jamais ficar usando esse boné, irmão, esse boné aí, Deus me sabe, e a pessoa começa, e ela fica inchado, sabe, inchado na sua carne, sabe aqueles profetas de profetada, irmãos? Paulo vem falando, não quero que você se deixe dominar por isso, ande pela palavra, não ande por esses inchados aí, com pretexto de humildade. A pessoa diz, olha, porque Deus me escolheu, aquela carinha, aquela aparência de humildade. Já viu que a pessoa que tem uma aparência ela tem uma aparência de humildade, mas se você pisar no calo dela, ela dá com força. Você fala, aí não tem humildade de coisa nenhuma, só tem carinha de anjo. De anjo mesmo aí não tem nada. Por quê? Porque as pessoas fazem toda essa simulação para querer dominar a sua vida, para controlar a sua vida. Você já viu como é que o sistema religioso controla as pessoas? O irmão aí às vezes ele fica surpreso, fala, pastor, por que não sei porque as pessoas não gostam de ser livre? Por que as pessoas ficam presas? Porque, amado, aqui nós somos livres. Você vê, os irmãos vão viajar, vai passear com a família. Se faltar o culto, você perde a bênção. Se você perder a bênção de hoje, irmão, nós viemos aqui é porque a gente ama uns aos outros, tem prazer da palavra que nós ouvimos, e a gente tem comunhão e gosta de caminhar juntos. Amém? Amém. Mas você não pode vir aqui por uma imposição, por um controle humano que eu vou colocar sobre nós. Se você não vir aqui, você vai perder a sua... Calma aí. Mas as pessoas vivem isso lá fora. As pessoas vivem isso lá fora. Eu tenho prazer de caminhar com os irmãos. E às vezes eu estou cansado, estou esgotado, mas eu estou lá, preparando um estudo, orando a Deus, preparando a mensagem para trazer aos irmãos aqui, venho aqui com os irmãos, e eu tenho prazer de caminhar com os irmãos. Não faço isso porque alguém me obrigou, não. Faço porque eu amo a vida dos irmãos, e os irmãos têm que fazer a mesma coisa. Eu não quero ninguém aqui debaixo de opressão, viu? Por favor, eu quero que você seja livre, esteja aqui por amor, porque você ama, porque você desenvolveu uma comunhão com os irmãos e você quer caminhar junto, e por isso você está aqui, por amor a Deus, por amor aos irmãos. Paulo diz, não deixe ninguém te dominar. O que as pessoas mais sabem fazer é controlar a outra. O sistema religioso faz muito isso. Já viu o sistema, como é que é? Santa Ceia. A Santa Ceia é o maior objeto de controle humano dentro do ambiente religioso evangélico tradicional. Terrível, irmãos. Aí o irmãozinho não toma a ceia, porque brigou com a esposa. Naquela semana foi terrível, né? Deu um problema lá, discutiu com a esposa. Qual é o casal que não discute, irmãos? Ai, meu Deus. Aí vem uma palavra lá, tá, olha, você que discutiu com a esposa. Aí a pessoa não toma. Aí os irmãos falam, fulano não tomou ceia. Alguma coisa está acontecendo. Fica esperto. O sistema religioso, irmão, sim ou não? O irmão não veio na igreja hoje. Está pecando. Onde é que está? Irmão, e o sistema fica que nem abutre para querer dominar a tua vida. É obrigação nossa não se permitir ser dominado e controlado pelo sistema religioso. Irmão. Não faça isso nunca mais na sua vida. E aí, para terminar aqui, meu querido, versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então ele está dizendo, se você se deixar dominar por esses que têm pretexto de humildade, culto dos anjos, acha que Deus falou com ele, fica aquela coisa, e te controla, você não estará ligado que é o cabeça, do cabeça que é Cristo.
está ligado no cabeça, está ligado no corpo. E o corpo, ele se desenvolve e cresce de forma correta, de forma sustentável. E aí, o último versículo, ele fala assim: se pois estáis mortos, versículo 20, com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Então, Paulo faz uma pergunta: você que está morto em Cristo e ressuscitou com Ele, por que você ainda se deixa ser escravo pelo sistema como se Cristo não tivesse morrido? Por que você ainda não tem essa mentalidade de que você já foi perdoado? Então, está dizendo para aquelas pessoas que ainda não têm. Então, nós temos que constantemente estar fazendo uma autoavaliação. Peraí, Cristo me perdoou na cruz do Calvário, o Senhor mora em mim, o Espírito Santo mora em minha vida. Por que eu vou me deixar ser escravo pelo sistema religioso e ter uma mente de condenação e morte? Jamais. Andamos e vivemos e nos movemos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.